Está começando então o podcast do canal Desconforto. Esse é o primeiro episódio. Eu vou estar gravando vários episódios com várias pessoas que são sensacionais. Eu vou trazer aqui para vocês. E hoje a gente vai falar aqui sobre mercado financeiro, sobre economia, sobre finanças pessoais. E para isso eu trouxe então um cara que entende muito de economia, que é o Marcos Cardoso, que aceitou o convite para a gente gravar esse primeiro episódio. Marcos, muito obrigado mesmo por ter aceitado, tá? Eu não tinha como escolher um cara que entende mais de economia do que tu para trazer aqui para falar com a gente. E antes, eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente, que não te conhece, um pouquinho os teus números, né? Quem que é o Marcos, o que tu faz na economia, porque eu te conheço como meu professor da faculdade, mas eu sei que tu tens muito mais bagagem aí para falar sobre isso, então eu queria que tu desse um pouquinho, né? Quem que é o Marcos, né? Olá, Ângelo, olá, você que nos assiste, obrigado aí pela deferência. Eu realmente fui teu professor na faculdade e já sou professor há mais de 20 anos, professor universitário, graduação e pós-graduação. Hoje, né, sou professor da Faculdade Senac, aqui em Santa Catarina, que são 20 faculdades, 32 unidades, mas sou também consultor financeiro, fui funcionário da Caixa Econômica, isso já faz mais de 20 anos, fui gerente, trabalhei na Caixa Econômica em Florianópolis, trabalhei em Rio do Sul, estava num processo de ascensão, mas resolvi mudar de vida e virei professor, empresário, tenho empresa, hoje sou sócio da Contabilidade Orienta Mais, sou sócio também da MR Consultoria, a gente presta consultoria financeira para mais de 100 empresas e temos a Contabilidade Orienta Mais, que também é um projeto que está em franca expansão. Então essa é a minha vida hoje. Na verdade, eu lido com finanças tanto em sala de aula como fora da sala de aula. Também ministro os cursos preparatórios para certificações profissionais tipo Ambima, né? Série 10, Série 20, CEA, Ancor. Então essa é a minha vida, né? Eu lido mercado financeiro, bancário, com finanças, é o que eu faço o tempo todo, é em sala de aula e na vida profissional no dia a dia. Tem um pouquinho de bagagem aí para conversar, né? E tem também agora o teu podcast, né? Também está começando esse projeto e até eu vou deixar aqui na descrição o link, né, das redes sociais, do podcast do Marcos. E, cara, tem uma coisa que eu queria te perguntar que me instiga muito. Tu deu aula pra gente, uma turma de jornalismo, onde é cheio de gente com a razão, que jornalista tudo tem a razão, e muitos lá até estavam fugindo da matemática, né? Porque até isso é até um mito que a gente tem que tirar das pessoas, que a matemática ela é muito importante na nossa vida. Eu uso a matemática todos os dias, principalmente quem tem negócio, quem vende. Cara, a matemática é importante. Mas assim, ó, tu dava aula para uma turma cheia de jornalistas e acredito que isso deve acontecer também com várias outras turmas, né? Eu já fui professor. Eu dei aula de informática e era uma parte técnica, era programação para web design, né? Na época o antigo Flash, e era bem técnico. Eu percebia que metade da sala não prestava atenção no que eu falava. Já a outra metade queria aprender e, era legal pra caramba. Cara, como é que tu faz, ou o que tu fazia para deixar toda a turma prestando atenção na tua aula? Porque era incrível, até quem não gostava de economia ficava a aula inteira prestando atenção no que tu falava. Então, cara, isso me deixava assim, cara, como é que ele faz isso, cara? Eu não consigo fazer 3 pessoas prestar atenção em mim. Isso é um negócio mágico, né? Bom, Ângela, assim, eu levava para aquelas aulas, e levo até hoje, eu tento fazer isso, nem sempre dá certo, muitas vezes dá certo. E eu já pensava, antes mesmo de me tornar professor, enquanto eu era acadêmico de economia, eu sentia assim que as aulas elas eram muito sessionadas, assim, o professor vinha falar de economia internacional, ele falava só de economia internacional, ou falava só de economia clássica, ou falava só de macroeconomia, de uma forma muito fechada, sem contextualizar com o que acontecia na economia nacional e internacional. E enquanto eu fazia faculdade, foram aqueles anos dos planos econômicos, anos 80 ali, né? Então eu peguei o primeiro plano lá do Sarney,
o plano funário e assim foi, assim por diante, durante a minha faculdade, e os professores se esquivavam de tocar nesses assuntos. E sempre eu pensava, poxa, se eu um dia fosse dar aula, e eu não me via como professor naquela época, eu imaginava que eu teria que trazer a teoria econômica mais linkada com o contexto, com a contextualização daquilo que acontecia, com a conjuntura econômica. E, claro, como eu juntava muitos dados, né, e faço isso até hoje... Eu lembro de preencher o quadro inteiro de Isso, eu tento trazer e fazer uma conexão, inclusive histórica, porque tem tudo, a história, a economia, a geografia, elas estão muito conectadas, né? A sociologia, a economia é uma disciplina, ela tem muitas raízes, ela acaba fazendo uma inter-relação com outras disciplinas, com o direito, com a matemática, com a estatística, com a psicologia, com a filosofia, assim por diante. E eu tentava conectar aquilo e trazer de uma forma em que houvesse uma linha de raciocínio lógica. E era isso que eu tentava fazer e acabou dando certo. Porque naquele período, as turmas que eu lecionava, era assim que elas viam também. Eu dava aula de mercado financeiro para vocês, no caso específico era jornalismo econômico. Acho que eu desliguei o microfone. Não desliguei, pensei que eu tinha desligado. E então era isso que acontecia. Hoje também eu tento fazer, só que mudou muito o mundo por causa da tecnologia. Eu tento trazer a gamificação, jogos para dentro das aulas. Então as aulas hoje estão diferentes já, tem jogos dentro das minhas aulas, né? Para sempre tentar juntar a teoria econômica, que é realmente um assunto denso. Se você começar a falar de microeconomia, macroeconomia, das questões que envolvem formação de taxas, etc., é uma coisa densa. Imagina falar para jornalista isso, muitas né? siglas também, né? Muito, é uma sopa de letrinha, né? É um negócio assim maluco. E então... A intenção era fazer com que isso fosse inteligível numa linguagem também que não fosse uma linguagem só técnica, porque o economista... Tanto que o podcast que a gente lançou o canal no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, é Economês em Bom Português, falando justamente dessa tradução dessa linguagem que às vezes é muito rabuscada para uma linguagem que, né, as pessoas, sem precisar ser um economista, entendam. Simplificar, né? Porque às vezes a gente acha que investimentos, que mercado financeiro é uma grande dificuldade, é um negócio de outro mundo, e na verdade é simples. É bem mais simples do que parece. Eu passei muito por isso. Eu imaginava que o mercado financeiro era um negócio assim que só aquelas pessoas ricas, que só gente lá de alto escalão que vai poder mexer com isso. E na verdade eu descobri que isso é muito simples, não é nada complicado. Qualquer um pode investir, por exemplo. E também não precisa ter muito dinheiro. Dá para investir com menos de R$50. E a gente vê as pessoas com essa dificuldade de guardar dinheiro, por exemplo, né? Elas acham que para investir o seu dinheiro, para pensar no futuro, precisa guardar uma grande quantidade de dinheiro. Às vezes a pessoa não consegue guardar R$1.000 por mês, ela consegue guardar 50, consegue guardar 20. O importante é tirar essa ideia de que investir é difícil, que não é para si, ou que ter dinheiro não é para si. Porque muitas pessoas também pensam, eu sou pobre, eu vou ser pobre, isso aí não é para mim. E na verdade, todo mundo pode mudar. Eu passei por uma grande mudança. Na época que eu estudei, por exemplo, eu não tinha essa inteligência financeira que eu tenho hoje. Então eu passei a minha vida inteira, tudo que eu ganhava, eu gastava. Eu nunca tive dinheiro, de fato. Eu sempre era assim, aquele cara assim, vamos lá, não tem dinheiro. E eu ganhava bem. Só que o que eu fazia? Eu gastava bem. Então, se eu tivesse lá atrás mudado a minha cabeça para pensar em economia, para pensar em investir, ou o simples fato de controlar as minhas próprias finanças. Porque muita gente recebe tudo, paga as contas e nem sabe se vai dar para pagar a conta ou não, né? Então, o simples fato de começar a controlar um pouquinho já faz toda a diferença. Já faz sobrar um dinheiro. Com esse dinheiro que sobra, já pode ser um plano para o futuro, já pode ser um investimento ou um curso para se especializar e ganhar mais. Então, esse mínimo que a pessoa começa a mudar vai desencadeando várias outras ações que vão engrandecer não só as finanças, mas a vida inteira da pessoa. Além de tu trazer o contexto das aulas, né, para os dias atuais, eu acho também que a grande quantidade de conhecimento que tu tinhas, ela impressiona as pessoas. Eu sou um que admiro o conhecimento. Eu admiro pessoas inteligentes, pessoas que vão falar de algo que sabem o que estão falando. Eu já tive vários professores que passavam matéria. É diferente de tu querer passar um conhecimento
para as pessoas. Né? É diferente assim, ó, quando tu quer fazer o teu trabalho e quando tu quer que aquilo dê certo. E eu acredito que tinha uma verdade muito grande nas tuas aulas, porque tu conhecia muito daquilo e tu fazia um negócio extremamente complexo parecer simples, né? Eu tenho sempre um exemplo que a minha esposa, ela aprendeu a dirigir não faz muito tempo e ela não sabe fazer baliza. A gente eu já tentei ensinar ela tem uma grande dificuldade. Aí eu vou e faço ela assim, meu Deus, parece tão simples, né? Mas por quê? Porque eu faço isso há mais de 20 anos e ela está começando agora. Então é mais ou menos nessa linha. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente transforma um assunto complexo em algo muito simples. Eu queria te perguntar, voltando a falar sobre educação financeira, que o MEC aprovou agora o programa de educação financeira nas escolas e tudo mais. Isso aí ele vai capacitar, na verdade, ainda professores para se habilitarem a falar sobre economia, sobre finanças, porque até hoje não tinha isso nas escolas, porque aprende-se tantas coisas que não faz sentido e o que realmente importa não é ensinado, né? Tu acha que isso vai ser um grande passo para a economia do Brasil? Isso vai fazer alguma diferença? Ou qual que é a tua opinião sobre isso? Veja bem, voltando aí até aquela questão que você falou, que nunca sobra dinheiro para guardar dinheiro, né? Então, e tem a ver com essa questão da educação financeira. Primeiro que um povo, quanto mais financeiramente educado, quanto mais ele entender de finanças, existem estudos que mostram que até o PIB daquela nação melhora. Porque se faz mais com aqueles recursos, o gasto é melhor, a poupança, né, o que se poupa, né, no sentido de poupar, de guardar, é maior. Então, é importante, sim, a educação financeira. O Brasil está muito atrasado nisso aí. Isso é uma das primeiras coisas que a criança deveria se deparar na escola, é com educação financeira. É uma das coisas mais difíceis com a qual o ser humano se depara, é lidar com o dinheiro. O dinheiro, exemplo, eu gosto muito de música, né? O Pink Floyd, uma banda com sucesso, quebrou por falta de gestão financeira. Então, assim, isso é um exemplo macro, né? Uma coisa gigante. Mas a questão da pessoa, do cidadão comum, dele entender como ele deve fazer a gestão dos seus recursos, o quanto que ele pode gastar, se a renda dele está muito apertada, onde ele deve buscar soluções, né, com atividades adicionais. Muitas vezes um hobby pode virar uma fonte alternativa de renda, porque se disser pro cara, você tem que guardar 10, 20% do que você ganha. É o clássico, né? O 50, sim. 30, 20, né? 50% você gasta com as coisas essenciais, higiene pessoal, moradia, transporte, alimentação, 30% aquele supérfluo e 20% você guarda. Bom, tudo bem, mas o cara, mas eu ganho pouco, né? Mas aí é que tá, é relativo. Eu faço uma brincadeira com alunos de graduação e pós, eu pergunto, vocês conseguem guardar dinheiro? E claro que invariavelmente é aquilo que tu falou, as pessoas não conseguem guardar dinheiro. É o que elas dizem, não consigo. Tá, mas eu digo, mas R$1 por dia, R$1. E o cara, bom, mas R$1 dá. R$1 dá. Eu digo, tá, mas se tu perder R$1, tu vai ficar muito chateado? Daí o cara diz, não, se eu perder R$1 também, não vou morrer por causa de R$1. Beleza, então nós vamos ter que aplicar esse R$1 em algo que tenha mais risco, porque o retorno tem que ser maior. Se tu ficar aplicando R$1 por ano, se eu guardar R$1 por dia por ano, vai dar R$365. Se eu aplicar isso na caderneta de poupança, não vai dar nada. Pode levar o tempo que for, vai dar uma merreca, né? Mas se tu colocar em ativos, em aplicações financeiras que tem mais risco, porém que dão a possibilidade, tens a possibilidade de ter um rendimento maior, por exemplo, bolsa de valores. Vamos falar de bolsa, nem vou falar de fundo imobiliário, né? Que também não tem complexidade nenhuma, como tu falou. O que acontece? Eu fiz uma brincadeira e disse assim, você coloca R$365 por ano num ativo que renda no mínimo 30% ao ano. E aí mostro lá que tem ativos que chegam a render 1000% no ano. Sim. E claro que tem anos, como esse ano que está passando agora, a bolsa está negativa. Os ativos, mas a bolsa é um investimento de longo prazo. Investimento de longo prazo. Você tem que dar tempo para ela. Aí eu sempre falo o seguinte, dá 40 anos é o prazo. É um dinheiro lá para tua aposentadoria. Se tu tem 20, tu vai ter 60. Se tu tem 30, vai ter 70. Parece uma boa idade para aposentadoria. Então, 40 anos. Se tu conseguir um ativo e 30% ao ano, assim, é um ativo bastante modesto. Quando se fala em 200, 300, 400, como existem ativos ali. Vou dar um exemplo aqui, né?
Souza Cruz, né, ali em 10 anos, de 99 a 2009, ou de 2000 a 2010, rendeu 17.600%. Caramba. Cigarro, uma coisa, né? As pessoas, olha a dificuldade que é de divulgar hoje o tabagismo, né? Fazer propaganda de cigarro. Mas não precisa achar um ativo desse, um ativo que renda 30% ao ano. Se tu conseguir um ativo que renda em média 30% ao ano durante 40 anos, na média, não precisa ser, tem ano que vai cair, tem ano que vai subir, tem que esperar. Esse R$1 por dia vira 43 milhões de reais. Aí alguém diz, tá, mas e se der errado? Bom, se der errado era R$1. E se der muito errado, vamos supor que lá no final tenha 5 milhões. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que as pessoas têm que buscar, o principal, né, Ângelo, é conhecimento, é se aculturar sobre finanças. Então, começa na escola, tá atrasado isso aí, tem que ensinar. O governo tem que começar a ter no currículo e quanto antes melhor. E depois, o cidadão comum, né, que tem tanta coisa hoje na internet e tem muito sobre educação financeira, tem que ler sobre. Porque, como tu disse, não é difícil. É difícil porque as pessoas não conhecem. Se elas passam, o mais difícil que as pessoas é que elas não fazem. E para fazer, tem que ter um pouquinho de leitura, um pouquinho de curiosidade, mas muda muito a tua vida financeira e aquela pessoa que nunca tem dinheiro passa a ter dinheiro. E também assim, ó, a gente consegue, mesmo se a pessoa não entende de bolsa de valores, dá para investir no próprio índice da bolsa, né? Que é um geral de todos os ativos da bolsa. Ah, eu quero investir, mas eu quero ter uma segurança. Então tem ativos que vão te trazer uma maior segurança. Não vão render 30% ao ano, mas vão render às vezes mais do que a poupança, porque hoje a poupança é o pior investimento. Até eu queria te perguntar, com o aumento da taxa Selic, vai aumentar também o rendimento da poupança, certo? Aí a poupança volta para aquele número clássico que quem instituiu esse percentual disse que ia ser 6%, foi Dom Pedro II, em 1861, quando funda a Caixa Econômica, daí que ele permite que as pessoas passem a guardar o seu dinheirinho lá no Monte de Socorro, que era para os escravos. Ele disse, é 6% ao ano, agora mais a TR, 6% ao ano. Quando ela passa de 8,5% a Selic, volta a ser 6% ao ano. Só que a inflação está estourando 10,04 é a previsão hoje. Mas ela acumulada em 12 meses está 10,74. Mas isso no IPCA, né? O IPCA que é o índice mais ameno, que se pegar o IGP aí desandou, né? O IGPM a tendência é passar de 17%. Eu queria então que tu falasse pra gente qual que é a diferença do índice do IPCA para o IGPM. Certo. Ambos são índices de preço. O que eles medem? Variação de preço, inflação. O IPCA ele é calculado pelo IBGE. Ele é um índice mais de varejo, mais na ponta. Ele pega as famílias com 1 a 40 salários mínimos das regiões mais povoadas do Brasil. Tanto que Santa Catarina não entra no cálculo, tá? Não entra. É a região metropolitana do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, aí Porto Alegre, Curitiba. Aí são as cidades onde está a maior população brasileira, de 1 a 40 salários. Aí é dividido numa cesta de percentual, por exemplo, a alimentação, a moradia, vestuário, a higiene pessoal. Então é feita essa divisão e é feito um cálculo, mas o preço que ele mede é o preço lá na ponta para o consumidor. O IGPM, quem calcula é a Fundação Getúlio Vargas. Então o IPCA é o IBGE, o IGPM é a Fundação Getúlio Vargas. E ali a composição dele é diferente. 60% do IGPM é o índice de preços no atacado. E a gente sabe que, após a pandemia, os preços no atacado, as commodities, petróleo, matérias-primas, isso aí subiu demais, descolou. Fora o preço na ponta, né, tivemos uma inflação ano passado de 4,5%, né, enquanto que o IGPM bateu em 20 e poucos por cento, 24%. Estou chutando o número assim meio próximo. Né? Então, assim, 60% do IGPM é o IPA, Índice de Preço no Atacado. 30% é o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, e 10% é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, onde teve a maior alta de preço foram dois índices. O Índice da Construção Civil, que subiu também, o preço do material de construção teve alta, e o preço no atacado. Então, o índice descolou. Então, a base de cálculo deles é diferente, por isso que eles são diferentes. O Conselho Monetário Nacional, leia-se o governo, usa esse índice para estabelecer a meta de inflação. Então, quando se diz que a meta de inflação ela está ali
em 3,75, que é a meta, o centro da meta, ela pode ir a 5,25 e 2,75 e 2,25, né? 3,75, quando a meta é aquela ali, é porque o governo, o IBGE diz para o governo, ó, o IPCA está se comportando assim. O que é o IPCA? Os preços que são medidos pelo IPCA. Então é um cálculo, não tem nada de influência. O governo usa aquela taxa ali para pedir para quem? Para o Banco Central, através do Copom, controlar a inflação, aí ela determina a taxa Selic. Aí a taxa Selic é baseada nessa perspectiva de inflação. O IGPM, ele mede também inflação, mas tem um outro foco. O principal foco ali, o principal índice é o atacado. Então, as matérias-primas e coisas. Então, estão refletindo variações de preço. O que está dizendo o IPCA? Que, apesar de que o empresário está recebendo um preço mais alto na sua mercadoria que ele está comprando, que quando ele compra do fornecedor, o fornecedor recebeu essa carga no atacado. E ele repassa. O vendedor, o comércio lá na ponta, principalmente está recebendo essa carga de preço mais alto, mas não está conseguindo repassar. Por quê? Porque na ponta tens um consumidor com a renda baixa e que não aceita o preço. Então, o que está mostrando, na verdade, é que as empresas estão sofrendo com redução de margens de lucro, porque estão recebendo uma carga pesada no atacado, de preços que influenciam nos seus custos e não conseguem repassar. Então, é isso que o índice está falando. Por isso que eles são diferentes na medida. Qual é que interessa para o consumidor? O IPCA. É esse. Mas quem faz contrato de aluguel, ele geralmente está atrelado ao IGPM. Porque está o INCC lá, mas o INCC é só 10%. A gente até recomenda que não se faça contratos de aluguel, muda o índice. Teve problemas sérios aí, eu peguei contratos com até 34% de aumento, 37% de aumento, porque depende do cálculo 12 meses, mas depende de quais são os 12 meses, deu muito mais que os 24%. Então tem um outro índice, que é o INPC, que também é calculado pelo IBGE, ele é um pouquinho diferente. Por exemplo, o IPCA deu 4,50, o INPC deu 6 pontos e alguma coisa. Ele é um pouquinho diferente, os dias que ele pega, é a base de renda que ele pega. É de 1 a 5 salários o INPC, então ele é mais reduzido. Já o IPCA de 1 a 40 salários. Então é isso que eles estão dizendo. Qual é que interessa para o cidadão? Então não tem assim, não estão escondendo nada. Para o cidadão interessa realmente o IPCA, porque é ali que está o preço na ponta para ele. Preço de verdade medido... Lá no supermercado, lá no comércio, ali. Claro, aí é uma média, porque se tu pegar, tem produtos, depende da tua cesta de mercadorias, a tua inflação pode ser maior. Depende a sofisticação do que tu consome. Então, aí que existe essa questão de que isso ali é uma média do que está acontecendo. Mas dependendo do teu nível de consumo, a tua inflação pode ter sido bem diferente daquela. Bom, então só voltando ali a falar sobre a educação financeira nas escolas, eu acho que demorou para acontecer isso, né? Acho até que tem que ter mais matérias sobre finanças, sobre empreendedorismo. E eu acho também que isso vai ajudar a mudar um pouco a cabeça das pessoas, porque eu conheço muita gente que tem uma condição financeira mais difícil, só que essas pessoas elas não querem mudar a condição financeira delas, elas acham que realmente elas são pobres e vão continuar pobres pro resto da vida, e elas têm nesse pensamento, elas acabam sempre expulsando o dinheiro da vida delas. Por exemplo, se a pessoa acha 100 reais no chão, tô indo lá, achei 100 reais. Qual que é o primeiro pensamento que as pessoas têm? Vou comprar não sei o que, como é que eu vou gastar esses 100 reais? Né? É o pensamento, eu quero me livrar do dinheiro. Então esse é o pensamento pobre. É por isso que muitas pessoas que ganharam na loteria, por exemplo, eram pobres, ganham milhões. Em pouco tempo elas voltam a ser pobres novamente. Porque o pensamento delas é um pensamento de distância do dinheiro. Então, isso vai ajudar realmente a talvez mudar a cabeça de muitas pessoas. Quando eu tive aula de economia contigo, eu falei, tu escreveu um monte de coisa no quadro. Eu tinha uma outra cabeça. Eu tinha uma cabeça de que eu não me interessava por isso. Então, tu trouxe um conhecimento riquíssimo para mim e eu, como estava numa época diferente, aquilo eu não absorvi, né? Então, assim, eu tive uma mudança exatamente o dia que eu escutei um podcast que eu escutei sobre o Flávio Augusto. Não sei se você sabe quem é o Flávio Augusto. Ele é dono de uma rede de escolas de inglês, né?
E esse cara contou um pouco da história dele e aquilo me fez pensar, cara, eu tô fazendo tudo errado. Eu tive aquele momento da mudança, onde eu pensei, cara, esse cara faz, ele acorda às 5 da manhã, ou eu vou acordar às 5 da manhã também, porque eu quero fazer as coisas que o cara de sucesso faz. E aí eu comecei a acordar às 5 e comecei a, inclusive, criar o canal no YouTube. Eu trabalhava das 5 até às 7, só focado nisso. Então eu consegui trazer algo a mais na minha vida, porque eu comecei a fazer diferente. Aí, esse pessoal, eles cuidavam também do corpo, não só da mente. Então, eu comecei a me exercitar, eu comecei a ter mais produtividade, eu comecei a mudar. Esse pessoal, eles liam. Eu não tinha o costume de ler. Eu comprava livros e eu nunca li. Então, eu comecei a ler. E quanto mais eu lia, melhores decisões eu tomava, tanto na minha empresa, eu mudava como pessoa, eu melhorava, tanto na empresa quanto em casa, com a minha esposa, agora com a minha filhinha. Então eu me tornei uma pessoa melhor a partir do momento que eu tive conhecimento sobre finanças, sobre economia, porque aquela ação de eu mudar para melhor desencadeou várias outras ações. Então se a gente conseguir mudar, às vezes a pessoa que está no começo da sua vida, lá na escola, mudar o pensamento, transformar essa pessoa para que ela entenda que o dinheiro é uma coisa boa, o dinheiro não é uma coisa ruim, o dinheiro não é uma coisa que gente ruim tem, porque muita gente pensa, eu vi casos, inclusive eu passei por isso, mesmo sem ter muito dinheiro, eu comprei um Civic novo, né, e pô, é um carrão, é lindo, só que as pessoas começaram a me olhar diferente, principalmente os parentes que eram mais pobres. Eles começaram a achar que eu era snob, que a família da minha esposa falava, filha do carrão, não sei, parece que aquilo era ruim, sabe? Então as pessoas têm essa mentalidade de que o dinheiro é uma coisa ruim, e na verdade o dinheiro é uma coisa que resolve muitos problemas na tua vida, né? É claro, não precisa de muito dinheiro, tu precisa do dinheiro que tu queres. Existem pessoas que com um salário mediano tá ótimo e as pessoas são felizes assim. Existem pessoas que não são felizes, querem mais. Então cada um tem a sua ideologia de quanto ter dinheiro. Assim como tem pessoas que são extremamente pobres e são felizes. Só que existem pessoas que gostariam de ter mais dinheiro, mas como eles têm esse pensamento, acabam se livrando do dinheiro porque essa mentalidade parece que o dinheiro é uma coisa que vai fazer mal para a pessoa. Então acho que antes de tudo, né, a gente precisa realmente mudar a cabeça das pessoas com relação ao dinheiro e também com relação aos investimentos. Eu vou dar um exemplo. Trade é um assunto polêmico, tá? Muita gente faz aqueles comerciais. Eu já vi um comercial do cara assim, eu vou comprar um tênis. Esse tênis custa R$400. Ele abre o app ali, faz uma operação, ganha R$400, vou pagar o tênis com essa operação. Isso é irreal. Isso não é uma verdade. Não é verdade. Pode acontecer numa sorte, mas isso não vai acontecer constantemente. Tu não acha que isso aí denigre um pouco a imagem do investimento, de bolsa de valores? Porque as pessoas que não conhecem acabam às vezes se frustrando, achando que é assim mesmo, vão lá tentar fazer, já toma um coice, perde todo o dinheiro e aí fala, não, nunca mais vou mexer com isso daí, porque na verdade não tem conhecimento, né? Tu acha que isso aí denigre ou que realmente as pessoas ganham dinheiro com trade diário? O que tu acha? Tu já fez trade? Eu vi uma vez uma matéria dizendo que só quem ganhava dinheiro com trade era bot, que tinha alguns bots lá que faziam realmente mas também é mínimo. A maioria das pessoas que tentavam fazer o famoso trade, né, que é comprar um ativo e vender no mesmo dia, às vezes na mesma hora, isso aí faz as pessoas enriquecer da noite para o dia e não é uma verdade, né? Vamos por partes. Vamos lá. Bastante coisa aí para. Não, muitas perguntas dentro de uma pergunta. Mas assim, primeiro passo.
o aculturamento, a cultura liberta as pessoas. Então, assim, é que tem que botar alguns pontos, né, nessa questão de as pessoas gastarem tudo que elas ganham ou gastarem, acharem que vão ser sempre pobres, não vão conseguir. Existe uma demanda reprimida na maior parte das pessoas. Vamos falar do Brasil especificamente, né? Vamos falar, Europa já tem uma renda diferenciada, Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas a maior parte da população mundial é pobre. É muito pobre. Então ela tem um desejo de consumir. E ela é impelida ao consumo, ela é chamada para o consumo o tempo todo pela mídia. A mídia que está nas redes sociais, a mídia, a mídia tradicional, ela chama para o consumo. E as pessoas mostram um lado de prosperidade, que muitas vezes é mentira, né? Tudo é muito bonito nas redes sociais, todo mundo é bem sucedido, é tudo muito bonito. E a pessoa ela se sente muitas vezes muito mal de não conseguir ter aquele nível de consumo, e ela quer consumir, a maior parte das pessoas desejariam ter um nível de consumo maior, então elas desejam consumir. Existe uma demanda reprimida por consumo gigantesca. Na maior parte da população, isso não é só no Brasil, né, mas vamos falar do Brasil especificamente, que é um país muito pobre, né, com algumas ilhas de prosperidade. Então as pessoas querem consumir, desejam consumir, existe toda uma cesta de mercadorias hoje que é muito mais sofisticada do que era, por exemplo, na época dos nossos pais, dos nossos avós. Se eles ganhassem, os nossos pais e os nossos avós, o que nós ganhamos hoje, eles seriam milionários facilmente. Porque a forma como se consumia naquela época era muito diferente, né? O quanto se saía para restaurantes, a necessidade de tecnologia, de equipamentos, e tanto que a economia está mudando para a economia racional, né? O uso racional das coisas. Você paga pelo uso, você já não precisa mais ter a posse. Você paga pelo uso. Por quê? Porque como a cesta que você tem que ter é muito sofisticada, é muito difícil você manter esses bens e ir atualizando esses bens. Por quê? Porque eles vão mudando tecnologicamente, e aqueles que têm muita necessidade de ter um celular melhor, um computador melhor, uma televisão melhor, eles ficam correndo atrás dessa tecnologia, né? Um carro melhor, e muitas vezes o custo para se fazer isso é muito alto. Aí o que está se passando? A indústria, o comércio, né? O mercado é muito ágil nisso. Ele diz, as pessoas não vão conseguir manter as suas cestas, mas elas querem consumir. Então vamos criar uma forma que eles paguem pelo uso. As montadoras sabem disso, por exemplo, com automóvel. As pessoas daqui a uns anos não vão mais comprar carros, elas vão alugar os seus carros, como muitos já fazem hoje. Sim. Então, o primeiro passo é esse, né? Então, as pessoas gastam muito porque elas querem consumir, elas desejam consumir. E aí comprometem suas finanças, não fazem as reservas que elas devem fazer no tempo, e também falta a cultura. Então, essa questão da educação tem que se começar a falar de dinheiro muito cedo, com pessoas com muita capacidade para falar disso. Porque daí se começa a entender, você pode gastar, mas não gasta tudo. Você tem que ter um nível de renda que te permita fazer sobrar. Eu falava antes, né? Se eu tenho a minha renda, mas da minha renda, do que eu preciso consumir sobra muito pouco, eu tenho que arrumar fontes alternativas de renda. Como a gente, eu sei, nós estávamos falando aqui antes de trabalho, né? A gente trabalha, faz uma coisa, faz outra, trabalha muito tempo. É muito mais do que 8 horas por dia para conseguir atingir aquela renda que é aquela que a gente necessita. Claro que muito é chamado por trabalho que a gente gosta de fazer, a gente vai atingindo, conforme tu vai te conhecendo e vai estudando, tu vai começando a fazer coisas que realmente tu gosta de fazer. Tu consegue te libertar, mas a libertação tá no conhecimento. É incrível, né? A gente consegue ter uma vida melhor quando a gente tá mais velho. Por quê? Porque a gente já tem uma bagagem de conhecimento muito maior. Mas esse conhecimento só vem com o aculturamento, com a leitura, com a busca. Hoje você não precisa ler necessariamente, você pode ouvir um podcast. Sim. Você pode ficar um audiolivro, né, assistir um programa. Então, assim, você tem várias maneiras de você obter a informação. A leitura é clássica, é muito gostoso, né? Quando você começa, tem que começar. Você leva 21 dias para criar um hábito. Então, você tem que começar a criar o hábito. Você começa a desenvolver. Aí, outra pergunta que você fez é o seguinte: aí existe nesse mundo, para aqueles que realmente começam a se interessar por acumular e guardar dinheiro, né? Existe todo um mercado muito sofisticado, o mercado financeiro é muito sofisticado, não é difícil. Mas existem questões que são muito sonho. Você vê nos filmes, por exemplo, né, quando se falar de bolsa de valores, se mostra... milionário. Mas se mostra assim, o day trade. O day trade é comprar e vender no mesmo dia. O trade, né, comprar e vender. Tu pode fazer um swing trade, pode fazer... Tem 4 modalidades de trade, eu nem lembro o nome de todos aqui, mas o principal é o day trade e o swing trade. Então você compra e vende.
compra e vende ativos, ou no mesmo dia ou daqui uns dias. O swing trade é para um pouco mais de tempo. É um pouquinho mais. E tem uns mais longos, né? Tem um mais longo, um que você passa de um ano, não estou lembrando o nome aqui exatamente. Não é tão usual assim se ouvir falar, mas existe. Mas né, você pode comprar um ativo para vender daqui a um ano, ou você compra para vender no mesmo dia, ou compra para vender daqui a alguns dias. Então é o swing trade, o day trade que é dentro. Quando você vê um filme, o cara tá lá comprando e vendendo, não, tá ficando milionário, lobo de Wall Street, aquela história toda, muito bonito. Por quê? O filme tem que ter uma dinâmica. O que se recomenda, de fato, quando você vai investir num risco maior, como é uma bolsa de valores, é comprar e dar tempo. O Warren Buffett fala isso. Né, que é o cara mais bem sucedido em termos de investimento, se você for ler os livros dele, a forma como ele conduz as finanças, e ele pergunta, Dr. Warren, por quanto tempo o senhor compra? Para quanto tempo o senhor compra uma ação? Se eu compro para a vida toda, vendo quando é um bom negócio vender. Mas quando mostram para as pessoas aquela compra e venda e as possibilidades que existem nesse mercado, aí começa a surgir os espertalhões, aqueles que sabem que tem pessoas interessadas, principalmente as questões das corretagens. Né? Porque você, cada vez que você faz um movimento na bolsa, você paga. É que nem comprar uma casa, você paga a comissão para o corretor. Só que tem uma pesquisa que mostra o seguinte: fizeram uma pesquisa com quase 100 mil investidores que faziam day trade e swing trade. Menos de 500 permaneceram no final. E dos que permaneceram, no período analisado, o ganho deles foi negativo em $49 por dia, uma coisa assim. Sim, a maioria tenta... Eu tenho esse dado bem certinho, até vou fazer um programa sobre isso, mas assim, o que eu quero dizer de uma forma bem prática? Que é muito difícil, alguns ganham por algum tempo, não é tanto assim, quando arrisca muito, o risco fica maior. Eu já tive corretora de bolsa e a gente fazia day trade. Hoje, né, quem era meu sócio na época, eu entrevistei, ele participou do meu podcast, é o Gustavo Haas, está lá em Brasília, lá na parte estratégica do Banco do Brasil, e o Gustavo teve aqui uma vez e eu perguntei, e aí, Gustavo? Ele fazia os day trade, ele era um cara, estuda muito, e na época que ele foi meu aluno de economia, e o Gustavo ia para o Rio de Janeiro, tinha a Boverge, ele estudava derivativos, lia livros assim de derivativos. E o que aconteceu? Quando ele voltou um tempo atrás, eu até queria que ele desse umas aulas para mim na faculdade que eu estava, e eu perguntei, e o negócio da bolsa? Ele disse, cara, não adianta. O negócio de bolsa é o seguinte, é comprar e dar tempo. Esse negócio de day trade é papo de corretagem, para ganhar corretagem. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, vende-se um sonho que não é simples. As pessoas que ganham algum dinheiro, elas se dedicam muito. Tem a questão dos robôs, os bots, os robôs que ficam ali fazendo, mas mesmo assim, né, eu tenho um amigo meu, irmão, que lida com isso de uma forma sensacional, ele faz mentorias com os melhores do Brasil, consegue arrancar uns quinhãozinhos, mas mesmo assim, ele diz, ó, eu sou desconfiado, ele não vai com o pé todo em cima, porque ele sabe, ele cuida muito bem do negócio dele, eu sou consultor da empresa dele, ele faz um trabalho fantástico na empresa dele, sabe quanto que ela rende, e ele vai devagarinho, tira os seus quinhõezinhos aqui e ali, devagar, mas ele entende, sabe dessa estatística que é muito difícil. O histórico de quem faz day trade não é de muito sucesso. É de ganhar dinheiro e perder dinheiro. É de ganhar dinheiro e perder dinheiro. Então, a grande estratégia para a maioria, e a maioria das pessoas não vai ter tempo de fazer isso. Tá, Ângelo? Não vai ter tempo. Porque tem que estar de olho no mercado o dia inteiro. Tu nem almoça, tu nem come, tu fica na frente porque é um segundo ali, o day trade mesmo é no segundo. O swing trade tem que ficar, mas mesmo assim tem que acompanhar o tempo todo. A maioria de nós não tem esse tempo. Então, qual é a grande dica para a Bolsa de Valores? Compra a empresa. Você compra a empresa porque você acredita na empresa e deixa ela resolver. O que é o importante da empresa? O desempenho dela, a lucratividade, a distribuição de lucros, os dividendos. Né? De vez em quando você vai lá olhar, tem uns lucrinhos lá distribuído que cai na tua conta, ele vem na conta. Tu pode reaplicar, pode sacar. É muito mais simples, tu falou isso, é uma frase fantástica, do que parece, só que o que tem que haver? O cidadão interessado, ele tem que buscar o conhecimento. Antes de comprar um ativo, pesquisar a empresa que ele vai comprar, né? Qual é a gestão, dá uma olhada no histórico da empresa. É que você não compra ação, você compra a empresa. Você se torna sócio da empresa. Então você está comprando um pedacinho da empresa. E nisso tu tá junto também nos lucros. Então, em vez de muita gente, às vezes, em vez de investir em um negócio, investe em ações de alguma empresa que ela acredita que vai para frente, né?
Então, acontece o mesmo com os fundos imobiliários também. Que em vez de tu investir em um imóvel, que, para tu comprar uma casa vai pagar imposto, vai pagar um monte de coisa, às vezes tem que reformar. Não é assim para encontrar um imóvel. E na hora de vender, tem imóveis que estão há 10 anos à venda e não vende. Não é assim para vender um imóvel. E quando tu investe em um fundo imobiliário, tu simplesmente coloca o teu dinheiro em uma gestão, né? Em um fundo que tenha uma boa gestão, que tenha um histórico de lucratividade, e aí tu lucra como se fosse um aluguel proporcional à tua parte. Então, se tu não tem 150 mil reais para comprar uma casa, às vezes tu tem 20 para investir em fundo imobiliário, ou 1.000, ou como eu tenho R$1.800 investido em um fundo. Mas a partir de R$50 você já entra no fundo imobiliário com R$50, não precisa ter muito dinheiro, não. Exatamente. Então, e aí tu recebe também dividendos proporcionais ao que tem investido. Então, assim, eu já gravei um vídeo mostrando que é mais vantagem alugar um carro do que comprar um carro de fato. Por mais que eu tenha um carro comprado, já desde o passado eu venho fazendo isso e eu venho perdendo dinheiro. Porque eu pago juros no financiamento, o meu carro deprecia, eu pago imposto, eu pago manutenção, tudo isso na ponta do lápis se torna mais caro do que eu alugar um carro. Então, eu gravei um vídeo também falando sobre imóvel. Também vale mais a pena alugar um imóvel do que comprar. Eu lembro, e até gravei esse vídeo porque eu lembrei da tua aula, porque tu já naquela época já falava. E naquela época a gente não tinha o preço dos imóveis como a gente tem hoje, né? Que hoje é absurdo, é irreal o preço dos imóveis. E naquela época já valia mais a pena alugar uma casa e pegar o dinheiro que talvez tu tenha, né? E investir, tu vai ter um retorno muito maior. Eu queria que tu passasse um pouquinho pro pessoal essa ideia também, porque além de valer mais a pena não só por tu pegar o dinheiro e investir, vale mais a pena porque tu tem uma mobilidade também, né? Se tu aluga, deu algum problema, eu posso trocar de imóvel. E quando tu compra, não tem essa facilidade. Às vezes tu vai para outra cidade, então tu tá amarrado a um imóvel. Assim, se tu aluga, tu simplesmente vai para outro lugar e o teu dinheiro continua rendendo igual. Se tu investir, às vezes, em renda variável, em renda fixa ou em fundo imobiliário. Queria que você desse uma pincelada para o pessoal entender o porquê que realmente vale mais a pena alugar do que comprar. Assim, naquela época eu já falava disso. Nós estamos falando aí no ano de 2005, mais ou menos nessa época aí. Então já muito tempo se passou. Nós estamos falando aí de coisas de 16 anos atrás. Isso só ficou mais acentuado. Eu tenho um estudo que foi feito na pós-graduação em finanças. Eu orientei esse trabalho, né, e contava com pessoas que eram da área financeira na equipe, e o nome era comprar ou alugar. Em todas as situações, casa, automóvel, máquina, equipamento, aluguel de imóvel comercial e residencial, em todos os casos o aluguel compensou mais. Por quê? Porque na verdade é uma ilusão. Tu nunca foge do aluguel. Porque quando tu compra, assim, o que diz a regra dos grandes gurus da prosperidade? Você tem que investir teu dinheiro em ativos que te deem renda. Não nos ativos que são o permanente, lá, o imobilizado. Ou, por exemplo, um imóvel. Não que seja errado tu comprar uma casa para ti, mas existe um momento na tua vida financeira para fazer isso. As pessoas iniciam a vida financeira, primeira coisa que elas vão fazer é comprar uma casa e um carro. Isso destrói a maior parte dos sonhos de prosperidade da maioria das pessoas. Porque são bens muito grandes, muito caros, e que aí ocupam toda a capacidade de renda. Aí o cara se vê pagando uma prestação de casa e uma prestação de carro, porque no começo da vida financeira ele não tem o dinheiro para comprar essa casa 100% e nem o carro. O que se recomenda é que você comece a tua vida com aluguel. E o aluguel é assim, você paga pelo uso. E quando eu digo que é ilusão você achar que você escapou do aluguel, porque existe o chamado custo de oportunidade. O que é isso? Aquele dinheiro que você colocou na casa, por mais que seja emprestado, empréstimo,
Você podia estar alocando ele em outra coisa, em outro ativo, podia estar aplicando no mercado financeiro, podia estar comprando cota de fundo imobiliário, investindo em ativos que vão te dar renda e que vão permitir a tua independência financeira no futuro. Aí o que a pessoa faz? Ela compra uma casa. Bom, ela não tem 100% do dinheiro, ela busca o financiamento, paga a prestação. Aquela prestação vai consumir o poder de poupança dela. Quando ela podia estar pagando um aluguel e com a diferença... mas o cara diz, mas o aluguel vai fora. Não vai fora. Tem que entender isso. Não é assim que funciona. Porque tu não estás vendo o aluguel. Mesmo que eu tenha o dinheiro para colocar numa casa, se eu pegasse aquele dinheiro e colocasse na aplicação financeira, ele estaria me rendendo um juro. Aquele juro é um aluguel. Quer dizer, eu estou pagando aluguel, só que está saindo de um bolso e entrando no outro, eu não vejo. Tem casos de empresários hoje, já entendem isso, construíram a própria sede da empresa. Eles pagam aluguel para eles mesmos todo mês. É feito um cálculo de amortização daquele investimento, mais a taxa de juro que ele estaria ganhando no mercado, e todo mês aquele dinheirinho é tirado do bolo lá e separado, pago para onde? Ou para a empresa ou para o empresário, seja lá quem for o dono daquela construção. Por quê? Porque, na verdade, o que você tem que fazer é colocar o teu dinheiro em ativos que te tragam renda. O carro, por exemplo. Né? Aqui ainda a gente está começando a entender isso aí. O aluguel de carro já é possível. Existem os aplicativos de transporte, né? Uber, 99, etc. Né? Aqui também já existe aqui na nossa região, menos do que em outras regiões, e que tecnicamente você não precisa necessariamente em grandes centros já ter um automóvel. A nossa realidade aqui é um pouquinho diferente. A minha atividade, por exemplo, eu me desloco aqui no Alto Vale todo, tem cidades maiores, menores, eu tenho que ter, senão a minha mobilidade fica prejudicada. Mas eu posso optar, ao invés de ter o meu carro, eu posso alugar um carro. Né? Ainda não temos, assim, as empresas concorrendo aqui, mas nos grandes centros já é uma realidade há muito tempo. As pessoas estão, ao invés de ter o carro e todo esse custo de manutenção, você passa a pagar um aluguel. Existe o carro por assinatura já também, que é outra modalidade. Você assina como assina uma TV a cabo. Então tudo isso tem que ser analisado e voltamos àquela conversa anterior. O cidadão tem que ter conhecimento e saber quais as opções que o mercado oferece e como fazer melhor com o seu dinheiro. Porque a cesta de mercadorias está ficando cada vez mais tecnológica, ampla, exigindo mais, e você tem que, com aquela tua renda, fazer o melhor possível dela. E tem como fazer melhor porque essas opções existem no mercado. Então, eu já defendi essa questão do aluguel ser a melhor opção e hoje, mais do que nunca, eu defendo. O aluguel do imóvel, o aluguel do carro, se possível, e o aluguel daquilo que você possa, que for realmente que vai te onerar demais e que vai atrapalhar o teu objetivo financeiro, porque tu tem que ter um objetivo financeiro, porque tu tem que estar guardando e investindo. Aquilo que for atrapalhar, então você não adquire, e as pessoas começam a vida errado e ao longo da vida tomam decisões erradas, investindo muito em imobilizando em ativos que não geram renda, muito pelo contrário, quando eu compro uma casa própria, ela gera despesa. Juros, né? Não, e gera despesa. Olha a despesa que dá um imóvel. Quando eu alugo um imóvel, as benfeitorias, isso é pelo senhorio, né? O dono do imóvel tem que arcar com aquilo ali. Se precisar de uma pintura nova. Claro, posso negociar com ele de eu pintar, depois de conta do lugar, mas o imóvel é dele, tecnicamente. Com os fundos imobiliários, tem que entender o seguinte: o fundo imobiliário, você coloca o dinheiro lá e ele vai investir, tem os fundos de papel e os fundos de tijolo, né, que se chama. Mas ele vai investir em construção do quê? Shopping centers, galpões, logísticos, imóveis residenciais. A tendência é esses fundos ficarem cada vez mais gordinhos e começarem a investir em imóveis para aluguel, por exemplo. Vai começar a aparecer empreendimentos aqui na região exclusivamente para aluguel. Para quem? Para aquelas pessoas que não querem adquirir. Eu estou numa fase da minha vida, por exemplo, que eu moro sozinho. Eu vou alugar um imóvel. Aí eu resolvi me juntar com a minha namorada. Aí já alugo. Vamos ter um filho? Eu vou alugando imóveis adequados para cada fase da minha vida. E não vou botar. O meu dinheiro vai para onde? Vai para aquelas finalidades que são as finalidades de longo prazo, de médio prazo e que vão me dar tranquilidade no futuro. É muito rápido falar disso aqui, né? Mas passa por onde isso? O aculturamento. As pessoas têm que começar a procurar conhecimento sobre isso, porque isso muda a vida delas. Não adianta só trabalhar. Como tu disse, a gente só gasta o dinheiro e no final, lá na frente, virou tudo só em trabalho e o tempo passou. E a variável mais preciosa que existe nessa equação é o tempo. O tempo não volta. E se você não aproveitar o tempo e não fizer certo ao longo do tempo, não vai ter resultado nenhum lá na frente. Tu vai estar na mesma situação de hoje ou às vezes pior. Às vezes pior, né?
E aí, quando a gente começa a perceber isso, a gente passa para o outro lado dos juros. Quando tu financia, tu tá pagando juros. Agora, quando tu investe o teu dinheiro, tu tá recebendo juros. Então, trazer os juros da parte ruim, que é tu pagar eles, para a parte boa, que é tu receber os juros, é a melhor coisa do mundo, né? Quando tu investe, tu sempre tem... É como um funcionário teu lá trabalhando para ti, sempre. Vai te trazer dividendos. Então, por que não colocar o teu dinheiro em algo que vai te render muito mais do que a poupança? Porque hoje também muita gente deixa o dinheiro na poupança, sendo que dava para pegar esse dinheiro e investir em algo diferente, algo que te dê mais retorno. E quer ver uma coisa, Ângelo? Aí quando eu falo disso, aí eu sempre vem alguém dizer assim, mas daí eu não vou ter nada. Gente, dinheiro não é nada. Nós não estamos falando de tu pegar, não comprar tua casa ou não comprar teu carro e gastar o dinheiro com outras coisas. Nós estamos falando que tu vai pegar esse dinheiro e vai investir ele melhor. Investir pressupõe retorno. Aí o cara diz, não, mas eu não vou ter nada. Não, dinheiro não é nada, dinheiro é mercadoria. Dinheiro é mercadoria como qualquer outra. Tem uma máquina que faz dinheiro. Né? Quem está assistindo a Casa de Papel, né? Tem uma máquina que faz dinheiro. Só que tem um detalhe. Hoje ele é virtual, ele existe de diversas formas, ele é um poder de compra, mas ele é mercadoria. E é a mercadoria mais líquida. Tu falou antes. Se eu botar um imóvel à venda, olha quanto tempo pode levar para vender um imóvel. Só que o dinheiro está ali. Então, tu ter um bolo de dinheiro, eu ter R$1 milhão em dinheiro e ter uma casa de R$1 milhão, é melhor ter R$1 milhão em dinheiro. Muito mais, né? A liquidez é muito maior. E tu maior, transforma esse R$1 milhão em 2, 3 milhões. Né? Hoje, por exemplo, com as taxas de juros ao nível que está, se eu conseguir aí uma taxa para 10 anos na casa de 12,7% ao ano, se eu colocar R$1, ele vira 3 em 10 anos. 10 anos passa assim. Se eu botar R$1 milhão, a casa, ou 500 mil, 100 mil, seja lá o que for, ele vai triplicar de valor. Onde é que tu... Isso na renda fixa, sem correr risco. Sabendo fazer o jogo, tu nem corre risco. Então, esse é o negócio. Tem que lembrar que dinheiro também é mercadoria. Quando tu tens uma pilha de dinheiro, é melhor que tu ter um carro, é melhor que tu ter uma casa, porque ele tem mais liquidez. O valor dele como meio de troca, o valor dele como segurança, o valor dele como indicador de prosperidade é muito maior do que a casa e o carro. E também, é claro que na questão de investir em imóvel, tem o fator emocional também. Existe aquela pessoa que tem o sonho de ter a casa dela. Esse é o grande negócio, esse é o grande problema, é o sonho, tá? Mesmo que seja um mau negócio. Então, do ponto de vista financeiro, é péssimo. Porque ela vai gastar o que não tem, vai ficar ruim com as suas finanças, vai pagar muitos juros e no final, ela ficou feliz porque ela conseguiu realizar o sonho dela. E também tem o lado do bom negócio. Às vezes, para tu comprar um imóvel que se torne um bom negócio como investimento, aí eu acho válido. Por exemplo, um imóvel que a gente acredita que valha 300 mil. Pô, surgiu uma oportunidade de comprar por 150 mil e eu tenho o dinheiro. Existe uma possibilidade ali da pessoa comprar um imóvel como forma Mas de esse é investimento. Nós estamos falando assim, o imóvel próprio é uma coisa. Mas tem aquelas pessoas que têm uma carteira de imóveis. Né? Porque, assim, na crise, por exemplo, o cara acha que o mercado imobiliário está parado. Não está parado. O que está acontecendo na crise? Quem tem dinheiro está comprando. E comprando a pechincha. Exatamente. Mas ele está fazendo isso como investidor. É diferente. Então aí eu aprovo. Se é assim, mas ele pode fazer isso no fundo imobiliário, com menos risco. E com outras questões de vacância. Vacância é de imóvel ficar sem ter ninguém alugando, por exemplo. Ele não tem renda. Ou sem reformar. Mas assim, daí já é investimento. Agora, aquele imóvel próprio para morar... Aí ele não é investimento. Tu tá te dando um presente. A maioria das pessoas vai nessa pelo emocional. Parece assim, eu tenho aqui o meu castelo, a mãe e o pai dizem, meu filho, tem que ter uma casa. Então isso tem muito dessa coisa do passado, da questão mental, de ser um desejo da pessoa de ter aquele imóvel. Porém, tem que lembrar que aquilo é um presente que ele tá se dando. Vai chegar uma fase da vida que ele pode ter? Pode, mas não é geralmente no começo. E também a cultura, né? Porque os pais sempre te ensinam ao quê? A comprar a tua casa, a comprar o teu carro e a ser funcionário. A gente tem essa cultura. Estuda para tu conseguir um bom emprego. O que, na verdade, nem sempre é a melhor maneira, né? Às vezes a gente pode ser muito mais feliz sendo um empresário, por exemplo, ou sendo freelancer, ou
fazendo qualquer outra coisa que vá te deixar mais feliz e ganhando mais. A gente tem essa cultura de ter o emprego ali, de ter a sua casa, não tem aquele ditado, né? Quem casa quer casa, né? A gente tem que mudar esse pensamento, porque de fato a gente consegue melhores negociações, a gente consegue fazer melhor com o nosso dinheiro, a gente já não ganha muito, a inflação está aumentando bastante, cada vez o nosso poder de compra está diminuindo. Então se a gente não buscar aprender a lidar com o dinheiro, daqui a pouco a gente vai para o buraco. E hoje a maioria dos brasileiros estão endividados, não é verdade? Eu já vi várias notícias falando que mais de 90% das famílias, elas têm algum tipo de dívida e não conseguem sanar essas dívidas. Então, a gente consegue mudar a cabeça das pessoas para que elas parem de fazer esses maus negócios, né? E comecem então a fazer sobrar, ou aquele pequeno ato de investir um pouquinho, lá na frente vai se tornar muito mais dinheiro, ou se não tornar muito mais, mudou a cabeça da pessoa com o ato de investir. E a gente falou ali, a pessoa R$1 consegue guardar, beleza. A pessoa começa a guardar ali os seus R$30 por mês, poxa, gostei, vou guardar 100 agora, vou me empenhar, vou guardar 200, e quando vê essa pessoa mudou de vida, porque ela começou com um simples ato de entrar nesse mundo de economizar, de poupar, de investir. Ela percebeu que aquilo não é um bicho de sete cabeças, que aquilo é tranquilo e que ela pode entrar com pouco e que ela vai botando mais, e isso vai mudando a cabeça dela e vai melhorando cada vez mais. Marcos, hoje tu tens investimento, aonde que tu investe o teu dinheiro? Eu sei que tu dá consultoria muito sobre isso também. Como é que é os teus investimentos hoje? Bom, hoje eu gosto muito do mercado de ações. Eu invisto em ações, tenho alguma coisa em terra, foi comprada, a terra é bom porque não vai aparecer mais terra, né? Então assim, eu sempre tenho a questão do imóvel, né? Para investimento, tem que lembrar que é para longo prazo também, né? O imóvel com a benfeitoria em cima, a benfeitoria vai se depreciar. Então é aquela história, né? Tô comprando um terreno, tem uma casa em cima, mas ela é só para passar o trator, porque... Então assim, mas a terra, o espaço, esse não vai surgir novos espaços, só se de repente um continente surgir no meio do oceano, levantar, né? Então o que nós temos de espaço, a terra é limitada. Então eu tenho algum investimento em terra. Só em Dubai que eles fizeram lá. Dubai. Nas ilhas. Tenho assim uma reserva com terra, eu tenho uma reserva de ações e alguma coisa em renda fixa, tá? Renda fixa é uma reserva mais emergencial, assim, para curto prazo. Ações é para longo prazo. A terra foi uma oportunidade que surgiu, tá lá, uma reserva esperando o mercado mudar, porque o mercado de imóveis ele varia muito, né? Nós estamos entrando agora, tem que lembrar, estamos entrando no maior boom imobiliário da história da humanidade, não é só do Brasil aqui. Mas por muito tempo o imóvel sofreu né, com a crise toda, o que aconteceu na economia, ele teve uma desvalorização. Então, você tem que esperar a hora certa. Por isso que é o tipo de investimento, né, que você compra em um dia, quando surgir uma oportunidade, tá lá há muito tempo, né, já tá lá, mas não é a minha principal. Meu principal investimento hoje é em ações. Gosto muito. Mesmo, e a parte que é para emergência está no renda fixa. Mas daí ele está num ativo de liquidez alta e nem a questão nem é tanto a taxa. Eu tento pelo menos compensar a inflação. Não está fácil hoje em dia, porque a inflação realmente ela está descalibrada, mas você tem que ter pelo menos esse valor ali à mão para não precisar, numa emergência, recorrer a banco e coisa. E o principal investimento de longo prazo que eu tenho é em ações. Ações. Hoje eu invisto em ações também, né? Só que eu sou aquele investidor que compra e deixa. Buy and hold, né? Buy assim que eu faço. Fica ali para sempre. Porque, primeiro que eu não sou uma pessoa que vai ficar acompanhando isso todo dia. Hoje eu investi em Bitcoin, eu tenho em outras criptomoedas, até teve um tempo atrás que um amigo meu falou, cara, vamos investir em Dogecoin. Eu falei, cara, não, vamos botar uns 100, 200 pila ali só para deixar, porque tava valendo centavos. Vai que daqui a uns 10 anos tá valendo 5, 10 reais. Pô, valeu a pena, né? Porque valia centavos. Então assim, eu sou o tipo de investidor que investe para deixar o dinheiro lá. Hoje eu tenho dinheiro em tudo que é lugar. Eu tenho investido em ações, eu tenho investido
em criptomoedas, eu tenho investido em fundo imobiliário, eu tenho vários investimentos, porque eu acredito que diversificar também o investimento é a melhor maneira de tu não sofrer com quedas. Por exemplo, se eu tenho 5 tipos de investimento, cada investimento significa 20% da minha carteira. Então, se um desse cair, num geral, não vai significar muita perda. Outros vão subir, então no final vai ter um lucro, no geral. Um cai, o outro sobe, um cai, o outro sobe. Então, assim, a importância de diversificar, ela é muito válida para quem investe e vai deixar mesmo, né? E assim, ó, Marcos, eu queria realmente agradecer a tua participação. Eu queria te trazer porque tu tem um conhecimento gigantesco sobre investimentos, sobre economia cara, obrigado mesmo a tua participação. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link do podcast do Marcos, que eu assisti aquele da influência do dólar na inflação, na taxa Selic. Cara, eu não conseguia parar de assistir. E ele é longo, acho que tinha 20 e poucos minutos. Não, esse é longo, ele tem 46 minutos, esse do dólar. E, cara, eu fiquei assistindo, eu me perdi. Então, assim, ó, pessoal, entre ali no podcast do Marcos, porque realmente vale a pena, o cara manja muito. Vocês escutaram aqui, ele realmente... Não, o do dólar são 36 minutos. Tem participação do Renato Casagrande Rampinelli. Tem um conhecimento gigantesco, eu só tenho a agradecer. Eu vou gravar mais podcasts com mais pessoas grandiosas, assim como o Marcos. E se inscrevam no canal para você receber os conteúdos dos próximos vídeos. E se você gostou desse conteúdo aqui, não esqueça de clicar ali em gostei, porque ajuda demais o canal. É a sua forma de pagar a gente pelo nosso trabalho aqui, que para você não custa nada, mas faz uma diferença gigantesca no nosso canal. Então, muito obrigado, primeiramente ao Marcos, por ter participado. Realmente, obrigado, Marcos. Cara, Ângelo, obrigado pelo convite, foi muito legal estar aqui, papo descontraído, tranquilo, bom te rever, né, e ver que tu consegui de alguma forma te influenciar e espero que positivamente, parece que sim. Influencia. Obrigado, e assim, ó, é uma lisonja, né, e agradeço demais o convite, foi muito legal, muito bom. Assistam, curtam, inscrevam-se, não esqueçam, isso é importante. Então é isso aí. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final, ou o podcast, que agora está também no Spotify. Muito obrigado mesmo e um grande abraço.